Meu desejo é que a graça de Jesus reine abundantemente no seu coração. Bem, abra o seu coração para a palavra, para aquilo que Deus tem nesse dia para você, tá bem? Vamos à leitura de João, capítulo 4, versículos 19 a 26. E hoje nós temos a participação da Daiane. Muito obrigado por tê-la aqui com a gente, viu, Daiane? Deus te abençoe. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: Creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele que adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas em que adoram desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá, e quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus disse: Sou eu que falo com você. Na semana passada, vimos que você e eu somos a comunidade da adoração. Adoramos ao único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que é digno, único digno, que nos criou para o louvor da sua glória e que Deus em Jesus colocou uma nova canção nos nossos lábios. Hebreus 13,15 diz assim: Por meio de Jesus, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Adoramos ao Senhor através de nossas orações, adoramos com nossas expressões de gratidão pelo que Ele tem feito em nós e por nós. Adoramos através da música, quando expressamos tudo sobre Deus, quem Ele é, o que Ele fez por nós. Adoramos quando testemunhamos da salvação que experimentamos em Jesus e adoramos através de nossas ações. Adoramos a Deus para fazer o seu nome conhecido para um mundo incrédulo e perverso, para mostrar que Ele é real, que é presente, que se importa com a nossa humanidade, que está pronto para socorrer os necessitados, enquanto pessoas estão angustiadas e sem saída nesse momento tão difícil que enfrentamos no mundo, pessoas que não veem mais nenhuma luz no fim do túnel, pessoas estão vivendo em depressão e outras desistindo das suas vidas. A comunidade da adoração entra em cena para falar e mostrar um Deus que ama, um Deus que se importa e um Deus que deseja socorrê-las. Diga assim: Pai, obrigado por me salvar, por mudar a minha história e me tornar um pão partido para este mundo. Então, eu vou repetir para você: obrigado, Pai, por me salvar, por mudar a minha história e me tornar um pão partido para este mundo. Hoje, na parte 2 de A Igreja Comunidade da Adoração, temos o seguinte: somos a comunidade da adoração que adora em qualquer tempo e em qualquer lugar. Você precisa entender que, primeiramente, Deus habitou em tenda, de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo com o povo de Israel. É assim que está registrado, é assim que as coisas aconteceram. Depois, um pouco mais à frente, na história de Israel, Davi, que amava tanto a Deus, disse: eu, um homem rico, moro num palácio, né, lindo, rico, e meu Deus, numa tenda? Falou: isso não está certo. E ele falou com o profeta Natã, o profeta da época, sobre isso, mas Deus não permitiu que Davi construísse uma casa para Deus, porque ele tinha participação, Deus disse isso, que ele tinha participado de muitas guerras e derramado muito sangue. Ele era um homem de sangue, homem da guerra. Mas ele prometeu que o seu filho, que já que Davi tinha vencido todos os inimigos, estava entregando um reino de paz na mão do seu filho, então o seu filho seria um tempo pacífico, uma liderança pacífica, então ele iria construir a casa de Deus.
E Salomão construiu então um templo majestoso. Davi preparou tudo, Davi deu a planta, organizou tudo, deixou tudo no jeito para Salomão, e Salomão construiu um templo majestoso, rico de muito ouro, prata, muita beleza, e diz que em 1 Reis 6:38 que ele demorou 7 anos para construir esse templo, imagine vocês, né? E esse templo seria chamado, quando a gente olha para a Bíblia, a descrição do próprio Deus esse templo seria chamado de casa de Deus, um lugar para adoração a Deus. 1 Reis 9:1-3 diz assim: quando Salomão havia terminado a construção do templo, do palácio e de todos os outros prédios que ele sempre desejou construir, o Senhor apareceu, e eu quero que você entenda isso. Ele apareceu pela segunda vez, e a primeira vez tinha sido lá em Gibeon, e ele lhe disse: ouvi a oração e as súplicas que você fez a mim. Tornei sagrado este templo que você construiu, e aqui pus o meu nome para sempre, e estarei sempre vigiando esse templo e me alegrando nele. A descrição do próprio Deus. Deus tornou sagrado o templo que foi feito para ele. Ele colocou seu nome nele para sempre, e Deus disse que estaria sempre vigiando o templo e se alegrando nele. Por isso nós vamos ao templo. Bem, continuamos com os nossos templos hoje. É nosso lugar de encontro, é o encontro do povo de Deus para adorá-lo. Contudo, Deus fez ainda uma mudança que eu considero algo extremamente superior depois que Jesus enviou o seu Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16 e 17 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Nós temos os nossos templos, como eu disse, para os nossos encontros, mas o lugar que Deus passou a habitar é um lugar superior, feito por suas próprias mãos, que são o meu e o seu corpo. Foi Deus quem santificou, foi Deus que consagrou o seu corpo e o meu como parte do seu santuário e o tornou sagrado. Você agora é parte do santuário de Deus e não o santuário completo. Eu quis deixar claro isto, porque nós dizemos, somos o santuário, né? O nosso corpo é templo de Deus, mas na verdade o nosso corpo é parte do templo. O seu corpo sozinho não é a casa de Deus. Por isso não podemos viver isolados uns dos outros. Mais uma vez, não tem jeito de viver igreja sozinho e de casa sozinho. Por isso nós vivemos como igreja. 1 Pedro 2,5, que é um texto que eu trabalhei com vocês há poucos dias, diz assim: vós também, sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então cada um de nós somos uma pedra viva. Nós não somos a única pedra. E o santuário de Deus é feito de muitas pedras vivas, entenda isso. E cada corpo, eu e você, cada um de nós, é uma parte, é uma pedra viva do santuário que Deus habita. Amém? Está entendendo? Está claro? E qual é o objetivo de um santuário ou do santuário de Deus? Esse santuário, que é seu corpo, faz parte e é a casa espiritual de Deus para você oferecer e para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então nós vivemos em comunidade para nos fortalecermos e cuidarmos uns dos outros, mas o nosso corpo é parte do templo ambulante de Deus. Você ouviu? O seu corpo é parte do templo ambulante de Deus. Aonde você for, ali estará parte do templo espiritual de Deus. Por isso adoramos a Deus em qualquer tempo e em qualquer lugar. Em segundo lugar, somos a comunidade de adoração que adora capacitados por um poder sobrenatural. Você e eu não teríamos como expressar a Deus o louvor que Ele é digno de receber por nossa mera capacidade ou esforço. O que poderíamos fazer por nós mesmos para agradar a Deus? Como poderíamos entender quem é Deus, conhecê-lo profundamente, conhecer o que agrada a Deus? E como poderíamos chegar a um ponto de
ao limite, ao nível daquilo que Deus espera de alguém para adorá-lo? Não teria, não poderia, não poderíamos. O versículo 24 deixa isso muito claro. Diz assim: pois Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é Espírito. Por isso, a nossa adoração precisa ser em espírito. E há um outro aspecto e muito mais importante sobre adorar a Deus em espírito do que aquele que eu falei na semana passada, que eu disse que falaria hoje. Na semana passada eu falei sobre adorar com o coração e não da boca para fora. Mas hoje a ênfase é adorar capacitado por um poder sobrenatural. Nós adoramos sim com o coração, com o nosso interior, com tudo que somos, mas adoramos na capacidade e no poder do Espírito Santo. Filipenses 3,3 diz assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos, ouça isso, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. O que nós fazemos, não fazemos mais por nossas capacidades ou habilidades humanas, mas sim no poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós, a comunidade que foi comprada pelo sangue de Jesus para adorar a Deus, adoramos no poder do Espírito Santo. Em Romanos 8, 14 a 15, o apóstolo Paulo continua dizendo: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Recebemos o Espírito de Deus que nos libertou e tirou todo o medo do nosso coração de nos relacionarmos com Deus, que nos adotou como filhos e nos capacita a adorar a Deus no nível mais íntimo e mais profundo do ser humano, não como um conhecido, não como um amigo, mas como filhos. Então, ao invés de dizer como um conhecido, eu te reverencio, ou gosto tanto de você, Deus, como meu amigo especial, o Espírito Santo te capacita a dizer Abba, que quer dizer te amo demais, meu paizinho querido. Você foi comprado por alto preço para viver para o louvor da glória de Deus. Você foi capacitado para adorar no poder do Espírito Santo. Peça: Espírito Santo, renova a tua unção sobre mim, encha o meu coração, põe nos meus lábios continuamente palavras de adoração a Deus. No poder dele, ele pode tirar você de uma vida fria, de uma vida indiferente, de uma vida que não tem mais desejo, para uma vida de profundo desejo para adorá-lo, para servi-lo, para louvá-lo com todo o entendimento, com toda a alma, com todo o ser, com todo o coração. Em terceiro lugar, somos a comunidade da adoração em que adoramos com o ser e não com o fazer. A pessoa é muito mais importante do que a adoração. Ao longo desses mais de 30 anos de ministério, eu tenho visto muita gente servir sem coração, sem integridade. Pessoas que fizeram seus ministérios sem uma vida de meditação e oração, fizeram vazias espiritualmente, que fizeram seus ministérios com ressentimentos no seu coração contra outras pessoas. Como eu disse, na ceia nós ouvimos e Jesus pede para a gente fazer uma avaliação pessoal, de não tomar a ceia indignamente, mas pessoas tomam, pessoas servem. A avaliação é pessoal. Eu não vou tirar ninguém, não vou fazer, mas cada um sabe. Pessoas que fizeram ministério assim, conseguiam fazer alguma coisa para Deus na sua função, mas com o coração fechado, amargurado, ressentido contra alguém. Também pessoas que foram mais preocupadas ao longo desses anos que eu tenho visto consigo mesmas e que não se importaram com os amigos do seu ministério. Não importa. Então eu quero que seja do meu jeito, não importa se eu estou ferindo, se eu estou machucando, né? Eu preciso sobressair aqui, mesmo que isso seja velado, né? Pessoas que serviram com pecados não confessados em sua vida. Pessoas que terminaram de servir no culto e foram para lugares com companhias e atitudes reprovadas por Deus.
O texto de Isaías 1:12 a 14 é uma descrição muito clara quando não há conexão entre a adoração e a vida do adorador. Deus disse: para que servem os sacrifícios se vocês nem sentem tristeza quando pecam? O incenso que vocês queimam para mim cheira mal. Suas festas religiosas, a sua lua nova e o dia de descanso, que era o sétimo dia lá, que hoje é o nosso primeiro dia, o domingo, os seus jejuns, ele diz, não passam de grossas mentiras. E não há nada que eu odeie tanto quanto uma religião fingida. Eu não aguento mais todas essas festas. Eu sofro com elas. Eu já nem posso olhar para essas cerimônias. Não era de sacrifícios de animais que Deus precisava, porque todos os animais da face da terra foram criados por Ele, são dele, pertencem a Ele. Não era do dinheiro que Ele precisava, porque Ele é dono do ouro, da prata, do mundo. O versículo 23 diz assim: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura adoradores que o adorem desse modo. O Pai não está dizendo que Deus procura adoração. Ele quer adoração. Ele deseja adoração, mas o Pai procura adorador. Ele também não procura somente adoradores. Ele não procura adoração e não procura somente adoradores. Ele diz que procura verdadeiros adoradores. Você entende isto? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração será, então, a maneira do verdadeiro adorador expressar o seu amor e a sua obediência a Deus. Assim ele recebe a adoração, desde que essa adoração seja a expressão de um adorador com coração verdadeiro para Ele. Veja que o interesse de Deus está no adorador antes da adoração. Para a adoração ter sentido para Deus, o coração do adorador precisa ser verdadeiro, íntegro e obediente. Eu posso resumir da seguinte forma, que o importante para Deus é você e eu sermos a adoração e não fazermos adoração. Deixe-me revisar rapidamente com vocês. Nós somos a comunidade da adoração, nós adoramos em qualquer lugar e em qualquer tempo, porque o nosso corpo é parte do santuário de Deus que Ele está construindo, a sua igreja que Ele está edificando. Então, onde você e eu estivermos, parte do santuário de Deus está aí, estará ali. E se quisermos transformar na igreja de Jesus, convidamos outras partes do santuário, onde tiver 2 partes ou 3 do santuário de Deus, Ele se fará presente. Jesus fará presente. E ali estará a igreja dele. Por isso, adoramos em todo lugar. Adoramos pelo poder também, pelo poder sobrenatural de Deus. Pelo poder do seu Espírito que habita em nós, Ele que nos capacita. Deus é Espírito e é preciso que os seus adoradores adorem na capacidade do Espírito Santo, do Deus Espírito que habita em nós. Adoramos também com o ser e não com o fazer. A pessoa é muito mais importante do que a adoração. Agora, veja a sua vida como adorador para encerrarmos. O que esses dias de confinamento estão revelando a você? Veja que eu estou dizendo o que estão revelando e o que não estão causando. Porque eu não acredito que estão causando. Eu acredito que eles revelam o que nós somos e o que temos sido até aqui na nossa vida espiritual. Então, que você realmente pode viver sem a presença de Deus pela leitura e meditação e oração e não vai te fazer falta nenhuma? Que você realmente pode viver sem a igreja porque não vai fazer nenhuma diferença em sua vida não frequentar? Você já percebeu, chegou a essa conclusão? Ou que ainda você realmente vai continuar indiferente às pessoas que precisam de Jesus ao seu lado para continuar vivendo só para você mesmo? Deus deseja que, por meio de Jesus, o texto diz, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós vamos orar nesse momento. E eu não posso fazer nada por você mais do que eu estou fazendo. De
ser fiel àquilo que Deus tem colocado no meu coração e de pregar a palavra que é viva para você. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. E se algum de vocês não tem ouvidos para ouvir, eu oro a Deus nesse momento pedindo que o Espírito Santo abra os seus ouvidos, abra os seus olhos, o seu entendimento e coloca desejo, coloca profundo desejo no seu coração. Vamos orar ao Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui nesse tempo para dizer que nós entendemos a sua palavra. Nós estamos aqui para dizer que queremos praticar a sua palavra. Nós queremos, cada um de nós queremos ser verdadeiros adoradores. E nós sabemos que nós somos o templo do Teu Espírito. Que nós somos partes desse templo. E que podemos adorá-lo em todo tempo e em qualquer lugar. Ajuda-nos a vivermos essa vida de adoração em qualquer tempo, em qualquer lugar. Que a nossa vida realmente seja uma verdadeira adoração. Ajuda-nos a vivermos assim, Senhor Jesus. Liberta a nossa vida. Não deixa fazermos essa diferença entre o sagrado e o secular. Entre eu sirvo a Deus quando estou na igreja, agora estou no trabalho, agora eu vou viver minha vida. Não, a nossa vida é o seu santuário. Nós te adoramos com tudo que somos e temos em todo tempo, em qualquer lugar, em todo momento. Faz isso no nosso coração. Ajuda-nos a crer nesta verdade. Mas também, Pai, ajuda-nos a vivermos e a te adorarmos, não nas nossas habilidades, não com as nossas forças, mas no poder do Espírito. Ajuda-nos a usufruirmos do Teu Espírito que habita em nós. O Senhor é Espírito, Tu és Espírito. E a nossa adoração tem que ser no poder desse Espírito que está em nós. Então, Espírito Santo, liberta as nossas vidas. Cura os nossos corações, ajuda-nos a buscarmos uma vida cheia, dominada, guiada pelo Teu poder. Nós temos sido dirigidos pela carne, temos sido dirigidos por nossas vontades, temos sido dirigidos pelos nossos egoísmos, pelos nossos planos. Chega disso na nossa vida. O Senhor está nos ensinando, cura-nos, visita com poder e graça esse pai, essa mãe, esse filho, esse irmão, essa irmã, cada pessoa que me ouve nesse momento. O Espírito Santo desce com seu poder e graça e todo o poder sobre essas vidas e restaura e transforma, ilumina os corações, enche esses corações de sede e fome por Deus. Faz isso nas nossas vidas, que possamos viver no seu poder, louvar e adorar no seu poder. E Senhor Jesus, ajuda-nos a entendermos que o Senhor não quer a nossa adoração somente. Antes de tudo, o Senhor quer que a nossa vida seja uma adoração, que a nossa adoração seja resultado de uma vida que te ama, uma vida obediente, uma vida comprometida, uma vida que anda com o Senhor, uma vida íntima do Senhor. Então faz isso nas nossas vidas. Pai, que esse tempo seja um tempo de renovação, que a nossa vida seja um tempo de repensar, de refazer as nossas vidas. Não deixa ninguém sair do mesmo jeito que entrou nessa situação difícil que estamos vivendo, já quase um ano dentro das nossas casas, a maioria, com medo, mas nós não precisamos viver com medo, nós te pertencemos, o Senhor cuida de nós, livra, protege as nossas vidas, ajuda-nos a sermos sensíveis para aquelas pessoas que sofrem dos nossos lados, pessoas que estão cada dia sem saída, num beco sem saída, pessoas que têm tirado as suas vidas. Não está nas estatísticas, mas muitas pessoas têm feito assim. Não deixa sermos indiferentes, ajuda-nos a te adorar. Nós adoramos porque o Senhor nos comprou, é espontâneo em nós queremos dizer, é a nossa expressão de amor, mas isso é tão maravilhoso que ao mesmo tempo que expressamos a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa intimidade maravilhosa com o Senhor, nós também estamos libertando, curando através dessa adoração, porque estamos mostrando para o mundo que o Senhor vive, que o Senhor é real, que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor é um Deus que se importa. As pessoas que não sabem mais o que fazer vão ver o bom perfume e a sua graça e o seu amor em nós e vão ser impactadas e vão ser curadas no poder de Jesus. Então ajuda-nos a vivermos essa vida que te louva, que te adora, em que estamos confessando continuamente o seu nome em todo tempo, em todo lugar, com todas as oportunidades,
de todas as formas. Faz isso com a sua igreja. Não deixa a sua igreja em silêncio. Essa igreja que me ouve, essa igreja comprada pelo seu sangue, não deixa uma igreja calada. Senhor Jesus, desperta-nos pelo teu poder, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nossas vidas, no seu poder, invada os nossos corações, transforma as nossas vidas, inunda o nosso ser, no nome e poder de Jesus. Amém. Amém. Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Tenha uma semana de vitória no nome de Jesus. Tenha uma semana de dependência de Jesus. Tenha uma semana, cada dia, cada minuto, de louvor, de adoração. Deus deseja que os nossos lábios continuamente o adorem, confessando o seu nome diante de todos e de todas as oportunidades que Ele nos der. Que Jesus te dê lábios que confessem, que Ele abra o seu coração, que Ele abra os seus lábios, que Ele ponha nos seus lábios louvor, para que você possa adorá-lo em tudo. Uma semana de bênção para você e de vitória, e até o nosso próximo encontro no nome de Jesus. Deus te abençoe.